isso não, Rafa. São 63 anos bem vividos. Olha só, eu acho assim, eu até já tinha falado isso para você, é um prazer, né, um privilégio ter a Banda Grafite aqui no programa Na Lente, vocês que fazem história, né, na música, é uma lenda viva da música, eu posso dizer assim, porque era um período, né, Paulo, em que as bandas elas eram convidadas para tocar em programas de auditório, até mesmo fazer shows, elas iam com gosto, né, apresentar uma música de qualidade. Hoje já não é muito assim. Hoje nós temos o advento aí da internet, nós temos aí vários blogs, redes sociais, em que uma banda fica famosa da noite para o dia, mesmo não tendo qualidade. Né? Mas a Banda Grafite, ela já perdura aí já mais de 40 anos de muito sucesso, de muita história. E até hoje as músicas são lembradas porque tem qualidade, tem letra e tem músicos, né, pessoas comprometidas com a qualidade não apenas da música, mas da nossa cultura. Então eu me orgulho de ter vocês da Banda Grafite fazendo parte dessa cultura, né, porque vocês são lendas vivas da nossa cultura da música brasileira. Então, assim, mais uma vez, desculpa a tietagem aqui, mas para mim é um privilégio ter você aqui. Imagina. Não sei nem se, pelo menos vou falar por mim, só posso falar por mim, né? Apesar de fazer parte de uma banda que dura tanto tempo, eu só posso falar por mim. E eu fico super lisonjeado, né? Fico super lisonjeado com essa menção tua, muito honrado, né? E você tem toda a razão, né? Porque você falou da noite para o dia, e assim também vai embora da noite para o dia. Mesmo tempo, da mesma forma como chega, vai embora, porque não tem a consistência que você falou, né? E a gente teve a sorte, ou a graça de Deus, eu prefiro falar a graça de Deus, de ter vivido um momento da música popular brasileira extremamente fervilhante, brilhante, maravilhoso, onde as pessoas estavam realmente... Parecia que havia alguma coisa, né? Alguma coisa até espiritual que estava permeando os anos 80, né? Que foi mais ou menos a década onde a gente conseguiu alcançar patamares realmente maravilhosos, né? E a gente teve a sorte e o privilégio de ver alguns dos apresentadores de televisão, conforme você falou, começarem exatamente nesse tempo. Eu conheci o Faustão no Balancê, lá em São Paulo, na Rádio Excelsior, no programa de rádio que ele fazia, porque ele veio do campo de futebol para fazer esse programa com o Gilmar Santos, e de lá ele decolou, né? Ele decolou, me lembro de ter almoçado com o Faustão, da família Mantini, fazendo divulgação do grafite, na época, em 83, e ele estava começando. E hoje em dia o Faustão é o que é, né? A Xuxa, eu comecei a fazer Xuxa no clube da criança, né? Não tinha nem Paquita. A Andréa Veiga chegou depois, um pouquinho depois, assim, acho que uns 6 meses depois. Ela começou a fazer o programa só. E era a produção do programa, a Marlene, ela. E a gente levava 5, 6 roupas e fazia gravação de 3, 4, 5 programas, né? Então, depois ela decolou para o patamar onde ela se encontra hoje, e a gente teve a sorte de ver essa evolução, e acompanhamos essa evolução, né? O Chacrinha, por exemplo, ele foi de fundamental importância para o movimento ficar realmente consistente, mas foi uma ajuda mútua, porque nós, todas as bandas dos anos 80, nós enriquecemos com cultura, com arte, com música e com cores dos anos 80 do Chacrinha. Infelizmente é um tempo que não volta, né? Como eu disse anteriormente, a qualidade da música hoje é outra, né? Os músicos de antigamente tinham talento e tinham um comprometimento tanto com o público quanto com a qualidade mesmo da música e o respeito à nossa cultura. Você vem de uma geração em que vocês fizeram basicamente todos os programas de auditório, os principais programas de auditório, e inclusive foram líderes de audiência neles, né? Porque era a banda que estava no auge na década de 80.
De lá para cá, ô Paulo, a gente percebe que com o advento hoje da internet, as bandas elas crescem, têm uns 15 minutos de fama e logo em seguida elas podem também perder esses 15 minutos de fama. Qual a dificuldade, Paulo, de antigamente para hoje, né, para as bandas, né, os grupos emplacarem aí um grande sucesso? Olha, eu tenho uma opinião, né? Pode não ser a correta, porque eu nem sempre estou certo. Mas eu percebo, dentro da minha carreira, eu trabalhei em televisão também. Depois eu fui fazer produção musical na TV Globo, fiquei 25 anos trabalhando na CGPG, e depois eu fui para a Record, onde eu fiquei até o ano retrasado, fazendo produção musical. Então, o que acontece? Eu percebo que o fato da gente não ter facilidades para chegar à mídia, naquela época, da mídia ser realmente bastante limitada. A gente não tinha internet, a gente não tinha a fibra ótica, a gente não tinha nada disso à disposição para ser tão rápido quanto é hoje. E eu acho que esse esforço de tijolinho por tijolinho, de ir lá presencialmente nas rádios, a rádio era um veículo de massificação muito importante na época, e a gente ia todo dia fazer entrevista, fazer blitz, que a gente chamava, com os divulgadores da gravadora. Na época, a nossa gravadora era a CBS, a atual Sony Music, e a gente ia com os divulgadores. Foi assim que nós conhecemos o Fausto. Nós não íamos fazer o Fausto. A gente ia fazer Rádio Globo em São Paulo. A gente viajava 2 semanas para fazer rádio, imprensa e televisão. Nós fomos fazer uma visita para a Rádio Globo. E aí o divulgador olhou para a gente e falou assim, 83, hein, isso. Ele falou para a gente assim, olha só, tem um cara aí que está começando, que é maravilhoso, que está incomodando muita gente com o ibope dele. Ele faz um programa na Rádio Excelsior, que é afiliada da Rádio Globo de São Paulo. Vocês querem fazer entrevista? A gente olhou e falou, claro. Nós estamos aqui onde tem um microfone, do outro lado tem alguém está assistindo, alguém está ouvindo. E aí a gente foi fazer o programa e a gente deu de cara com ele, Osmar Santos, Zé do Caixão, que era um dos entrevistados da tarde. E ali nós conhecemos o Fausto. E você vê que esse tijolinho por tijolinho é sensacional, porque ele dá a você uma consistência profissional que hoje a rapidez não dá. Então, volta a falar, você mencionou muito bem, da mesma forma como vem, tão rápido, que nem um raio, um relâmpago, vai embora com a estiagem. A banda original, a formação original, né, na década de 80, também tinha na trupe, Paulo, a Sônia e a Cláudia, né? Responde pra gente por onde andam, né, as meninas que ajudavam você também no vocal e faziam sucesso também no palco. A gente cantou por muitos anos juntos, que a gente não fez só grafite. Pelo fato da gente ter um acorde vocal muito consistente, modéstia à parte, né? A gente cantava muitos anos juntos, então a gente tinha digamos assim, uma familiaridade, até porque Sônia, eu conheço desde que eu tenho 5 anos de idade. Ela é criada comigo, né? Hoje em dia a Sônia é fazendeira. Ela trabalha com a parte histórica do Vale do Café, no estado do Rio de Janeiro. Ela é proprietária de uma fazenda junto com o irmão dela. E lá tem todo um movimento histórico, cultural e até agropecuário também, do qual ela faz parte. Claudinha continua trabalhando na nossa área artística, como eu. Né? Hoje em dia eu sou supervisor de uma área de dublagem, da dubladora Bluebird. E eu faço gravações, eu coordeno os técnicos e eu sou supervisor. A Claudinha é locutora, narradora, cantora de blues. Ela continua exercendo a profissão artística dela ao longo dos anos. E a gente tem contato esporádico, até porque a Sônia mora em Valença, na fazenda dela. E Claudinha está sempre ocupada, eu também. Mas volta e meia a gente se encontra e se abraça, se beija, relembra os velhos momentos e até faz os revivals do grafite, que a gente não parou, né? Claro. Já que você falou que o grafite não parou, eu queria que você falasse agora da atual formação do grafite, né? Que vocês estão na ativa, né? Viajando também o país todo e dispostos aí a trabalhar, é claro, né? Evidentemente. Eu tenho uma formação do grafite que é com a galera que só eu estou cantando. Na formação original do grafite só tem eu. Que tem o guitarrista Sérgio Meirelles e o baterista Cadu. E a gente faz
Gifone também. O Antônio Gifone, ele é um grande tecladista e maestro. Ele trabalha com uma orquestra de jazz e ele faz shows pelo Brasil inteiro com isso. Ele também trabalha comigo nesse esquema de supervisão dessa dubladora. E a gente faz shows pelo estado do Rio de Janeiro. Muito menos, né, Elton? Porque a gente já está mais assim... A gente faz muito mais... Agora é muito mais legal, porque a gente faz por prazer, entendeu? A gente faz pura e simplesmente pelo prazer. Porque a gente está tranquilo, a nossa vida já está estabelecida. Então a gente não faz com aquela coisa empresarial de ter que ganhar dinheiro. A gente fazia muito por isso também, né? Mas hoje em dia é muito mais pelo prazer. Vou te dar um exemplo. A gente faz um show que é extremamente emocionante numa clínica para dependência química. E a gente vai lá e passa a tarde fazendo, além do show das músicas do grafite, a gente faz um popurrí de músicas tanto dos anos 80 quanto músicas dos anos 90 e até as atuais. E deixa um microfone fora do palco para que eles possam interagir e participar e fazer um karaokezinho ao vivo. A com festa a gente, é garantida. né? Esse é um dos shows que a gente faz 3, 4 vezes por ano nessa clínica que eu não vou mencionar, Sim. Porque eu gostaria de preservar, Claro. como até o programa de 12 passos que eles exercem lá sugere, que é manter o anonimato dessas pessoas. Mas esse, por exemplo, é um dos shows maravilhosos que a gente faz, que tem assim uma característica de não visar dinheiro, não visar lucro, não visar... É pura simplesmente assim, uma coisa quase que espiritual, de alegrar a vida das pessoas que nesse momento não podem estar aqui do lado de fora, vivendo socialmente conosco. Então a gente vai lá e leva a diversão para eles. Quando você fala de dinheiro, a gente consegue projetar também, né, uma realidade da década de 80 para os dias atuais. A banda Grafite, né, o grupo, ao longo desses 40 anos de sucesso, foi premiada com 6 discos de ouro, né, e, como eu disse, fez quase todos os programas de televisão, os principais deles, se não todos, né? Vocês também bateram um recorde de visualizações no YouTube, vendas de disco, procuras e pesquisas na internet. Se a gente levasse para os dias de hoje, né, Paulo, como você mesmo disse, ao longo desses 40 anos, você teve uma estabilidade financeira por conta do trabalho. Mas, na época, a cifra não era tanto como hoje, né? Uma banda hoje ganha basicamente 3, 4, 5 vezes mais do que uma banda de antigamente. Então, a realidade se inverte aí, né? A gente está falando de qualidade de música e nós estamos falando de investimento, de recurso, retorno financeiro. Quando você se autoavalia, né, e autoavalia a sua carreira, te dá uma decepção, Paulo, quando você se depara com essa situação? Não. Tem certeza? Tenho certeza. Vou te explicar por quê. Realmente a monetização hoje em dia é absurda, é igual com o jogador de futebol. Se o Garrincha fosse jogador de futebol na atualidade e pudesse ter à disposição dele a estrutura física, empresarial, que todos esses jogadores que tem hoje em dia, certamente o Garrincha ia ser uma coisa absurda. Mas ele não ganhou, diria que nem 1/20 do valor que jogadores que não têm tanta qualidade quanto ele, hoje em dia ganham. Mesma coisa na música. Hoje em dia, o leque de mídia e monetização do seu trabalho cultural, da exposição do seu trabalho, ele te traz um rendimento que eu diria que é mais ou menos dentro dessas proporções. Sim. Uma banda que hoje em dia consegue bater recorde de execução, eu fico até impressionado, porque Mamma Maria, que é uma versão, ela, além de ter rodado o mundo e continua rodando, porque ela continua tocando não só no Brasil, ela toca em Portugal, ela toca na Itália, que é a pátria mãe, digamos assim, da música, porque essa música era uma música de um conjunto chamado Rick and Poveri. Nós trouxemos, através do Tomás Munhoz, que era o presidente da CPS na época, ele trouxe algumas músicas, Vamos à La Playa, Mamma Maria e várias outras, que gravaram, fizeram as versões,
e explodiram no Brasil. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa música, a força dela é impressionante, porque nós estamos falando de 40 anos. Né? Eu tinha exatamente 23 anos, quando a música bateu no rádio e explodiu. E ela vinha sucedendo batedoras de recorde como Menina Veneno, que foi um absurdo de execução. O hit explodiu pelo Brasil inteiro. E Mamma Maria chegou nos patamares de Menina Veneno. Em determinados momentos da execução dela, em 84, ela bateu recordes de execuções nas rádios do Brasil inteiro. E hoje em dia, volta e meia, eu estou no carro, indo para algum lugar, ou indo para Araruama, onde eu tenho um lugar lá com minha mulher, e a gente vai na estrada e bate a música, passa a tocar. E não é numa rádio só, é ali, aqui, ela realmente ela perdura, sobrevive. Mas o que você me perguntou, realmente, se fosse nos dias de hoje, a coisa seria bem diferente. Sim. O brasileiro ele gosta desse momento nostálgico, né? Por exemplo, a Mamma Maria é uma música que não falta em festa de formatura, em festa de casamento, né? Até mesmo um aniversário simples em casa, a música ainda é tocada. Você pode dar uma palhinha para a gente aí, Paulo? Só para situar as pessoas em casa? Tá, mas Mamma Maria é uma coisa assim, se você falar o nome grafite, é capaz de as pessoas até não lembrarem direito, mas se você cantarolar a música... É evidente isso, né? Então, vamos fazer uma capelinha? Fim de semana, você me liga, você me chama, você convida, mas dá um tempo, meu coração saia sozinha. Não trago o seu irmão, Mamma Maria, Mamma Maria, e assim vai. Engraçado, né? A música, vocês tiveram uma sacada, né, Paulo, que hoje não existe mais, né? Antes as músicas, elas tinham uma letra um pouco mais inocente, né? Era o hit que pegava, né? O chiclete mesmo era o hit. Então, como que surgiu essa ideia, Paulo? Vocês apostaram mesmo na letra da música, logo de cara? Com certeza, porque a gente tinha gravado em 82 para 83, nós gravamos o primeiro single do Grafite, que chama Seu Lugar, que é uma música mais balada, mais romântica. E o Tomás Munhoz, que era o presidente da CBS, através da sua equipe de direção, que era o conjunto Lee Jackson. Eles formavam a direção da CBS na época, em 1982, 83, Marcos Mainar, Cláudio Condé, Marcos Bis, e eles receberam esse pacote que o Munhoz trouxe de músicas que tem esse apelo que você está se referindo, que é o chiclete, é o grude, só que vinha numa língua estrangeira, entendeu? Mas aí nós fizemos a versão, Paulinho Camargo, né, o compositor da versão, e fez esse chiclete que hoje em dia está nas rádios de todo o Brasil ainda. E se você cantar, você vai ver. É possível que você pegue uma criança de 10 anos hoje, 40 anos depois, toque a música e ela vai cantar junto contigo. Ou porque ela conhece, ou porque é muito fácil, é muito acessível, muito popular. Grafite também foi tema de novela, né? Principalmente da Malhação. Foi. A gente fez uma versão nos anos 2000, que a gente nós entramos em contato com um DJ e aí fizemos uma versão tipo tecnopop, sem a letra, só com o grunge que você está se referindo. Olha como é que a coisa é. Você pegou o fio da meada mesmo, porque a gente fez a versão só com o refrão, e toda ela tocada. E aí, na época, inclusive, era o Fiuk, que fazia o protagonismo da série. Uma coisa ajudou a outra, e aí a música decolou de novo. Paulo, para as pessoas assim, de casa, existe aí a possibilidade do grupo reviver esse sucesso na década de 80, vocês se reencontrarem aí, pelo menos na maioria da primeira formação, e viajar ao país no momento saudosista? Porque a primeira formação, somos irmãos. Sim. Eu, meu irmão Chico, meu irmão Humberto e a Sônia, que é uma irmã.
A Claudinha se tornou uma irmã, veio se tornando ao longo dos anos em que a gente convive junto, né? E o baterista da primeira formação é o Celso Escobar. Esse talvez não sei. Mas o Paulo Moraes, que depois foi tocar no Doutor Silvana, que também é uma banda da época, que fez muito sucesso, ele é dono de um estúdio de gravação, de dublagem, e tudo isso é possível. Eu não digo para a gente retomar uma carreira, porque eu acho que, da mesma forma, vou repetir para você, né? A gente está meio que estabelecido e exercendo outras funções de cultura, trabalhando em outros lugares, todos nós, todos nós. E então, para formar uma banda de novo e seguir carreira não, mas para fazer uma turnê de revival, de comemoração, não tem dúvida que a gente pode fazer a qualquer momento. Mas a qualquer momento. Vocês já estão articulando? Você já tem essa conversa já? Não tem essa conversa não, mas pode ser que a partir da tua ideia a gente comece a se movimentar. Inclusive, a gente já articulou uma vez conversando que poderíamos fazer um show das músicas mais fortes do grafite, que no caso é Seu Lugar, Mamãe Maria e Siga-me, e fazer o resto do repertório de músicas de outras bandas dos Sim. anos 80. Até as que são com vozes femininas, porque a gente tem o privilégio de ter duas moças que cantam com a gente. Então a gente pode cantar músicas do Metrô, a gente pode cantar músicas do Kid de Abelha, a gente pode cantar músicas de todas as bandas da época. Titãs. A gente viu essas bandas nascerem. Titãs eu vi a primeira apresentação deles em televisão no programa Raul Gil. A gente já estava 1, 2 anos já fazendo sucesso. Então a gente viu eles chegarem pela primeira vez, a gente viu o Bombom chegar pela primeira vez, a gente viu o Menudo chegar no Brasil, a gente viu o Polegar inaugurar lá a banheira lá com o Gugu, que foi um dos apresentadores que a gente viu nascer também. O Gugu, a gente fez muito Viva a Noite. Muito. E o Gugu nasceu no mesmo ano, no mesmo dia que eu. Caramba! 16 de abril de 1959. Infelizmente, veio a falecer agora, né? Já que você cita o falecimento do Gugu, infelizmente hoje a perda, né, para o jornalismo, para o Brasil, da apresentadora Glória Maria, o ícone do jornalismo, vai deixar saudade, e para a história também do jornalismo, né? Triste a notícia. Minha colega de trabalho. Sim. Porque conforme eu falei, eu trabalhei na Globo como produtor musical e sonoplástico por 25 anos. E volta e meia a gente se passava pelo corredor, a gente almoçava nos mesmos lugares, de lanche nos mesmos lugares. Então a gente dava também suporte. O meu departamento dava suporte para o suporte dela, de jornalismo. Então é uma perda. 73 anos é muito nova ainda. Né? Lamentável. Ô Paulo, assim, o público do Na Lente gosta de bastidores, né? Nós gostamos de relembrar grandes sucessos e contar alguns bastidores de alguns programas, shows ou até mesmo da carreira. Ao longo dos seus 40 anos de trabalho, tem alguma história que você possa revelar para a gente aqui? Eu vou te dar uma deixa, por exemplo. Alguns apresentadores, né, têm alguma superstição antes de receber o convidado, até mesmo antes de entrar em cena. Tem alguma história assim, que você possa compartilhar? Já passaram por aqui diversas chacretes, né, e cada uma com a sua história diferente. Uma já disse que não usava calcinha, por exemplo. A outra já disse que nos bastidores uma outra rasgou a meia, uma perdeu o sapato. Com a banda Grafite, o grupo Grafite, já aconteceu alguma situação inusitada que marcou a sua história também? Dá um livro, viu? Dá um livro. Conta uma só pra gente aqui. Eu vou contar duas para você. Vamos lá. Chacrinha, ele custou, o Chacrinha é sempre Chacrinha, né? O Chacrinha, ele costumava fazer turnês. E levava gente, levava várias bandas. Eram 3 ônibus. Um ônibus era ele e a Chacrete. Os outros 2 era o circo, né? É o Que Maravilha, Jair Adriane, Vanderlei Cardoso, Grafite, Blitz e Kid de Abelha. E a gente gostava que a gente ia tocando. A gente fazia... era uma excursão mambembe. A gente fazia várias cidades numa noite só. Imagine, né? Você com Jair Adriane, Vanderlei Cardoso, nossa, Antônio Marcos, Pedro de Lara... Cláudia Raia, os jurados, né, que ele levava também. E uma vez a Elke levantou e falou:
Eu preciso ir ao banheiro, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso ir ao banheiro. E aí o ônibus, né, era o primeiro que estava indo. Nossa, era o primeiro que estava indo, os outros dois estavam seguindo atrás. O motorista resolveu parar o ônibus numa parada modelo, dessas de que param todas as empresas de ônibus para as pessoas lancharem ao banheiro, e estava lotado. E ela estava apertadíssima, né? Ele aí parou, abriu a porta e desceu o circo. Rapaz, e para sair da parada modelo? Porque você imagine descer toda essa galera do ônibus para ir ao banheiro e chacrete, só uma chacrinha que não desceu, né? Então isso eu me lembro com muito carinho, com muita saudade, porque eu tive esse privilégio de participar de coisas como essa. Vou te contar uma da Xuxa. A Xuxa fez aniversário, e aí a Marlene convidou a gente, e a Xuxa também, para ir comemorar o aniversário dela e tocar, fazer um pupurri lá, um medley lá com ela, levar os instrumentos, e em Coroa Grande. Na época ela namorava o Pelé, ela chamava ele de Dico. E parou um ônibus, monobloco, na porta da Manchete, porque era o tempo da criança ainda, né? E aí a gente foi lá e demos uns beijos, e estamos aqui, vamos embora e tal, nos organizamos, entramos no ônibus. E de repente o motorista entrou e sentou na cadeira do passageiro. E a Xuxa entrou, sentou na cadeira do motorista, engrenou a primeira, fechou a porta e foi embora. E aí eu fiquei olhando assim, como assim, cara? A Xuxa vai levar. Eu não me lembro se ela levou até Coroa Grande, mas ela andou um bom pedaço de ônibus. E motorista de ônibus, veja você. Loucura! Loucura. Aí chegamos lá, foi um churrasco, e eu tive o prazer de conhecer o Pelé 2 vezes, né? Foram 2 aniversários. Eles fecharam o Yacht Clube de Coroa Grande, fizemos um churrasco, tocamos. E nessa época, quem tocava bateria com a gente era o Marcelão Ferreira, que era do Yahoo, e depois ele veio a ingressar no Yahoo com o Henrique, né? Que foi genro da Marlene, foi casado com a Ângela, filha da Marlene, né? E a gente fazia muitos shows com ela. Então, isso são 2 historinhas de zilhares de coisas que a gente passou, claro, ao longo de mais ou menos, quer dizer, essa época que a gente ficou no Estrelato, foram mais ou menos uns 7, 8 anos, de ponta de hit parade, né? Tem muita história. A gente viajou o Brasil inteiro. Nós fizemos shows do Iapoca ao Chuí. A abordagem dos fãs, Paulo, assim, na época era uma loucura, né? Vocês andavam com segurança, como que era na época? Você vai querer outra história também, né? Você vai querer outra história. Nós fomos fazer Papai Noel no Rio Grande do Sul, no Estádio Olímpico. E o Silvinho é muito meu amigo. O Silvinho, a gente fez uma amizade que dura até hoje. Silvinho do Absinto, Blau Blau. E aí nós fomos junto com ele, eu, Sônia, Cláudia e ele. A gente pegou o carro da Sônia e fomos pro... Como a gente era bate-volta, a gente ia, fazia e voltava. A gente tinha um chacrinha para gravar juntos também, depois do show do Olímpico. Fizemos o show do Olímpico, pegamos o avião de volta e pegamos o carro e estacionamos ali do lado do Teatro Fênix, que o chacrinha na época era um Teatro Fênix. E paramos o carro na rua. E tinha uma fila que dava volta no quarteirão, que era o chacrinha. E nessa época ele estava gravando, porque ele ia sair de férias. Então ele gravava sábado e domingo. E aí descobriram o Silvinho e me descobriram. Eu me ajeitei aqui até para contar melhor para você. Vocês saíram lixados. O Silvinho, eu não sei, eu não vi se ele sobreviveu. Porque a segurança não conseguia chegar na gente. As meninas conseguiram ir tranquilamente. Davam autógrafo, fotografia, tudo normal. Mas o Silvinho, ele chegou do lado de lá todo rasgado. E eu também. A minha gravata, porque a gente usava gravata coloridinha. Se você vê os posts de YouTube, você vê a gente tocando de gravata coloridinha. Quase me enforcaram. Segurança não chegava. Tive que pular o muro, porque as casas em volta eram da Globo também, e chegar por trás do Teatro Fênix. E tiveram que me ceder uma roupa do guarda-roupa da Globo para eu poder me apresentar, porque a minha roupa já tinha rasgado. E a do Silvinho também. Silvinho é um
querido. Silvinho é meu grande amigo. E a gente já até perdeu grandes amigos, né? O Vanderlei já morreu há algum tempo, Samuca também, né? Samuelzinho, que é primo do Silvinho, também já faleceu. A gente já está há tanto tempo dessa estrada aí que hoje em dia a gente tem alguns que já se foram. Infelizmente. Paulo, eu quero agradecer a sua participação no programa Na Lente. Para mim, mais uma vez, aí foi um privilégio bater esse papo com você, recordar essas grandes histórias, né? Histórias essas que já não são mais vividas nos tempos atuais, né? Hoje a qualidade das bandas que são formadas são outras, né? A qualidade das letras, das músicas também são outras. E você, repito, faz parte de uma cultura viva da nossa música, você é uma lenda viva da nossa cultura. Então, saúde e sucesso para você sempre. Vamos ficar aqui na torcida, para que esse projeto aí pelo menos de um retorno de alguns shows aí para o Brasil todo aconteça o quanto antes, agora em 2023. Uma turnê comemorativa. Claro. Não é uma má ideia, não. Então, vamos estar lá embaixo, lá na torcida lá. Com todos os integrantes. Com certeza. É claro, né? Com certeza, ia ser maravilhoso. Ainda mais hoje em dia, com toda a tecnologia que existe hoje em dia, né? A gente adoraria fazer. É menos cansativo. Na minha época, a coisa era mais braçal. A gente tinha que montar o palco, montar tudo, passar som. Era bem mais braçal. Mas, hoje em dia, com esse descanso, essa tranquilidade, é uma ideia muito boa, Elton. Eu que te agradeço. Eu realmente não me coloco na posição de ser uma lenda viva, mas eu acho que eu contribuí muito, junto com os meus irmãos, com a banda Grafite, para uma época que perdura até hoje, que vibra até hoje, e que abriu caminhos para muita gente. Então, me orgulho muito disso. Isso e te agradeço por poder explicitar isso para os outros. Imagina. Obrigado mais uma vez, Paulo. Nosso encontro, você já sabe, é de segunda a sexta aqui no programa Na Lente, pela rede ESDP. Todos os dias nós estamos aqui, das 5 às 5h30, sempre com uma entrevista bacana, seja no quadro Por Onde Anda, seja no quadro Revelando Novos Artistas, nós estamos aqui. Abraço, Paulo. Saúde e sucesso. Um abração, Elton, para você. Obrigado. E para toda essa galera que te acompanha, que eu sei que não é pouco. Obrigado. Beijo. Outro, querido. Sucesso.